Já iniciou já? Já. Então, só para avisar vocês, pessoal, a princípio não tinha nenhum vídeo para a unidade 4, mas eu gravei uns 2 videozinhos só para dar uma complementada lá para vocês poderem ir estudando pelos vídeos com antecedência, caso vocês queiram também, tá? Eu tenho a impressão que ninguém assiste aqueles vídeos lá, mas tá lá para quem de repente quiser, né? Para inglês ver, como dizem. E é isso aí, né? Aí o conteúdo dos vídeos lá é sobre elipse, hipérbole e parábola. E eu falo também sobre esfera, só para não falar que eu não falei de superfície nenhuma, né? E o que mais que eu ia falar? Tá. E talvez vocês achem um pouco difícil esse último conteúdo aí, mas vai devagar que dá, tá? E que nem eu falei no vídeo de apresentação da disciplina que está lá gravado no site, o negócio é ir estudando meio que dando uma fuçada geral, né? Esses conteúdos tem tudo quanto é lugar, então vocês encontram bastante material por aí na internet, não precisa se prender só ao que eu passei para vocês, né? Maravilha, chegaram mais umas 2 pessoas enquanto eu dava esses recadinhos para enrolar o começo aí, né? Bom, então, como a gente tinha combinado na semana passada, todos vocês iam estudar, né, os conteúdos até o módulo 3 e iam me enviar perguntas no decorrer da semana, para que a aula de hoje fosse uma aula justamente para dúvidas e exercícios que vocês me pedissem para resolver, né? E no total, 0 pessoas me mandaram exercícios, né? Então, assim, então eu imagino que vocês devem ter guardado tudo para perguntar agora, né? Para ver se eu consigo resolver de última hora, coisa que normalmente eu não consigo. Então, vocês querem me deixar aí, né, no constrangimento de não ter conseguido resolver o exercício na hora. Então, vamos ver, né? Reassistir tudo, confesso que não vejo mesmo, mas é bom para tirar uma dúvida específica, é um recurso bom. É bom, é bom. É bom também para mim, né? Que aí eu posso provar que eu fiz alguma coisa, não que eu só deixei vocês por conta própria e dane-se, né? Senão eu posso ser até exonerado do cargo, né? Ou não, sei lá. Acho que, na verdade, acho que não. Mas, assim, não é porque não que eu não vou tentar me esforçar, pelo menos, né? Então, pessoal, pode perguntar as suas dúvidas à vontade, né? A respeito de qualquer um dos 3 primeiros módulos. Se por um acaso alguém tiver alguma dúvida sobre o 4º módulo, pode perguntar também, mas aí você vai estar se adiantando, né? A ideia de hoje era para estudar até os 3 primeiros módulos. Então, podem fazer as suas perguntas. Pode ser perguntas sobre conteúdo, sobre algum exercício que vocês tentaram fazer e não conseguiram, até sobre alguma das questões avaliativas, né? Pode perguntar à vontade. Eu não fiz as atividades ainda. Por isso nem perguntei nada. Planejei me atualizar nesse fim de semana. Aí sim, é Caroliz ou é Carolis? Acho que deve É ser Carol Caroliz, né? mesmo, isso aí é o apelido. Carolis. Carol? Ah, tá, então isso aí é apelido. É. Pode chamar Maravilha. Carolis também. Maravilha. Então, aí o que acontece é o seguinte, né? Esse curso que nem eu falei já nas aulas anteriores, ele costuma ser dado em um semestre inteiro. E vocês estão vendo em um mês. E no caso você, Carol, aí vem 2 semanas, né? Olha só, o negócio aí, então você Pois vai é, fazer um curso exatamente. bem deflete. Eu tô meio desesperada nisso, mas enfim, vai dar tudo certo. Mas se não der também, fazer o quê, né? Não é, É o que dá, não é o fim do mundo também, né? Ninguém vai morrer por causa disso, né? exatamente. Eu vou tentar fazer o que eu conseguir. Vamos lá. Exato, se não conseguir, deixa para depois, né? Essa matéria reabre todo Uhum. semestre aí. O negócio é não esquentar tanto assim a cabeça com o que não dá para fazer, né? E vocês Isso estão mesmo. preparados aí para o evento amanhã, o pessoal de Cuiabá aí ou não? Ih, ninguém aqui é de Cuiabá, né? Olha só. O meu, eu acabei de sair da reunião de Rondonópolis, a gente tá alinhado aqui. Ah, Rondonópolis, então você é do polo rival, então. E quem é que vai para Rondonópolis aí, você sabe? Olha, eu vou, não sei mais quem Não, vai. assim, quem que é o professor que Ah, vai. de professor, não sei qual que é, não. Não. Quem tá orientando é o Matheus, mas não é ele que vai, é outro. Ah, tá. Maravilha. Então, pessoal, se vocês não fizerem pergunta nenhuma, vocês vão complicar um pouquinho o meu lado, né? Professor, não achei a gravação da aula passada no AVA. Direciona para a sala do Meet. Ah, legal. Então eu vou avisar aqui agora o pessoal aqui que isso está acontecendo, né? Vamos ver aqui. O aluno acabou de dizer que a gravação da última aula não está disponível.
que ele clica no link e, lamentavelmente, abre a página do Meet. Só que, assim, a aula passada, assim como parece que é o caso da aula de hoje, né? Não sei se é uma aula de muito proveito, assim, porque também ninguém fez pergunta nenhuma, né? Aí eu meio que dei só para não passar em branco, eu meio que dei um resumão geral da unidade para vocês, que eu duvido que alguém entendeu alguma coisa, porque, que nem eu falei, né? Não dá para você ver em uma semana o negócio que você quer para você ver em muito mais do que isso, né? E ainda mais em um dia só. Mas você pode dar uma olhada lá, eu fiz alguns exemplos, né? Eu acho que compensa mais, em vez de você ver a gravação da aula passada, você vê as gravações que tem dos módulos mesmo só, sabe? E depois, se ficou alguma dúvida, você pode me perguntar por e-mail. Inclusive, se vocês não têm meu e-mail, eu vou colocar meu e-mail aqui de novo. Vocês podem me perguntar por e-mail, né? Aí eu posso responder para vocês por e-mail, ou então eu deixo para responder, se for o caso, na aula da semana que vem. Só que é melhor eu responder por e-mail também, porque a aula da semana que vem já vai ser próxima aí do prazo de entrega, né? Semana que vem já vai ser dia 25, e vocês vão ter que entregar tudo até o dia 31. E teve gente que já entregou todas as atividades já, né? Tem um pessoal que é ligeirinha. E com certeza não copiou de lugar nenhum, né? Com certeza não foi uma pessoa que fez e passou para os outros, né? Mas eles não perdem por esperar, vai acabar logo, logo essa mamata, porque assim, se tudo der certo, logo, logo vai ter uma provinha também no encontro 5, né? Eu quero ver o pessoal fazer essa de não aprender direito a matéria. Vocês não vão falar nada, pessoal? Pode perguntar, vocês estão tímidos, vocês estão com dúvida, não é possível que vocês estão... Então, vamos ser sinceros aqui, pessoal. Alguém estudou? Quem estudou, levanta a mãozinha aí. Quem estudou, quem leu as coisas lá, tentou fazer os exercícios, ou as atividades. Como ninguém levantou a mãozinha, ninguém estudou, então? Ô, pessoal, aí vocês me complicam, né? O pessoal que não apareceu até agora, ainda que é desculpável, mas as pessoas que já vieram até agora, vocês sabem que para o negócio aqui andar, vocês têm que ter preparado a aula, tem que ter estudado, né? Pode falar, Rosiane. Oi, professor, boa noite. O senhor Boa noite. perguntou se a gente estudou, né? Sim. Eu estudei, mas não a disciplina do senhor. Ah, boa resposta, né? Você está estudando é uma maneira de ganhar dinheiro sem precisar fazer nada, né? Mas já existe essa maneira. A maneira é o jogo do tigre, não brincadeira, né? Tem outros jogos melhores, né? Por exemplo, você pode virar jogadora de futebol profissional. Ixi, já foi a época, ainda mais que eu sou mulher. Sem chance. Não, é só você entrar nos times grandes aí da Europa, né? Lá tem bastante mercado. Ou então você pode virar jogadora de ping-pong. Não, esporte pra mim já era, professor. Já era? Ai, dá não. Depois dos 15 já não dá mais, né? Já não dá mais. Bom, pessoal, então, já que vocês não estão colaborando comigo, eu vou ter que fazer um negócio aqui que é uma desgraça, né? Eu vou ter que, de novo, dar um resumão aqui de alguns pontos do conteúdo de vocês, que não vai cobrir tudo, que eu acho que vocês não vão entender nada, e vai ser basicamente 2 horas jogadas fora, né? Tanto para mim como para vocês. Mas vocês que pediram por isso, né? Depois, sabe o que vai acontecer? Depois vão reclamar de mim ainda lá para a coordenação, né? Vocês não estudam e a culpa é minha. Então, isso que eu fico ferrado de raiva, né? Vamos lá, então, né? Vamos começar, então, pelo começo. Vamos falar sobre... Então, a gente vai fixar aqui o seguinte, né? Então, vamos deixar fixado, né? Fixar. Na aula de hoje, a gente vai fixar o quê? A gente vai fixar uma base canônica e JK. O que significa uma base canônica e JK? Quer dizer que ela é uma base ortonormal e a orientação dela é a orientação que a gente fixou como sendo a orientação positiva, tá? É isso que significa que a gente fixou essa base canônica, beleza? Quer dizer que essa base aí é uma base que tem uma orientação positiva e é ortonormal. Fala a verdade, pessoal. Todo mundo aqui lembra o que significa a base ser ortonormal? Alguém lembra, por acaso, o que é uma base? Pode falar a verdade. O professor não lembra, pode falar. Não faço a menor ideia. Não lembro mesmo. Não lembra? Quem mais? Alguém lembra? Então, pessoal, vamos supor, ó, que eu quero construir uma casa, né? Eu quero construir uma casa. Aí o que eu faço? Eu vou lá, né? Eu nunca construí uma casa antes, mas eu suponho que seja mais ou menos assim, né? Tem o chão ali, né? O chão. Aí o que os caras fazem? Né? O cara cava um buraco, aí o cara começa colocando tijolinho lá para fazer meio que a base ali, né? Os tijolos, sei lá, tijolo aqui. Aí ele vai subindo, né? Coloca cimento, argamassa, não sei o quê, sobe. Aí daqui a pouco tem um telhado aqui, né?
Vocês concordam que se o cara tentar construir o telhado, antes de construir toda essa parte, o telhado vai cair, não vai conseguir fazer porcaria nenhuma? Pois é, né? Essas coisas que a gente viu até agora, né, de base, LU, LI, ortonormal, ortogonal, norma de vetor, isso tudo é como se fosse a base, né? A minha ideia agora é falar para vocês um pouquinho a respeito de reta, equação de reta, plano, equação de plano, pelo menos o basiquinho sobre isso. Mas se vocês ainda não estão lembrando nem o que é uma base, eu vou meio que falar ao vento aqui. Pode falar, Rosiele. Professor, é para a gente ver a imagem do tablet do senhor, a gente não tá É verdade, né? Você acredita que eu não estou... É verdade, olha só, agora você falou uma coisa que é uma realidade, né, Rosiele? Vamos ver aqui, agora vai, hein? Agora sim. Então, fixado uma base canônica aí, né? Que nem eu falei, uma base canônica aí, JK. Aí eu até fiz esse desenho aí, né? De você tentar construir a casa e sem construir o telhado, sem construir as paredes e tentar construir o telhado primeiro, né? Aí não vai dar certo. Olha, o Marcelo tomou uma decisão boa, aparentemente, aí, né? Ela viu que não vai sair muita coisa da aula de hoje aí, né? Bom, então vamos tentar, então, aqui, para não tentar falar o vento, vamos tentar relembrar que porcaria é que é essa de base ortonormal com orientação positiva, tá? Então, a gente vai tentar fazer aqui basicamente o seguinte. Não tem aqueles três eixos, o X, o Y e o Z? Em algum lugar do espaço? Aqui é o X, o Y e o Z, né? E aqui é a origem do seu sistema. Aqui é como se fosse o ponto 0, 0, 0. Certo? Então, essa base ortonormal de orientação positiva vai ser esse carinha aqui, olha. Aqui é o I, aqui é o J, e aqui é o K. E esses três vetores aí, cada um deles o tamanho é igual a 1, tá? Desses três vetores aí. E eles são 2 a 2 ortogonais, né? Ou seja, isso aqui é um ângulo de 90 graus, isso aqui é um ângulo de 90 graus, e isso aqui é um ângulo de 90 graus. Tá? Isso aqui já é suficiente para a gente poder trabalhar. Então, a gente tem isso, tá? Que esses vetores aí, que são os vetores paralelos aos eixos coordenados de tamanho 1, que são a nossa base ortonormal, e é nessa ordem, tá? O I está na direção do X, o J está na direção do Y, e o K está na direção do Z, beleza? Isso aqui que é uma base ortonormal. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Eu não quero que vocês fiquem boiando completamente. Sim? Tranquilo? Sim, a Carol falou que sim. Quem mais está dizendo que sim? Só a Carol mesmo, né? Tá, eu vou supor que os outros não responderam porque estão tímidos, mas que está tudo bem também. Beleza. Então vamos falar agora de reta, tá? O que é uma... Ah, tá, então, voltando, né? Isso aqui, então, esses três vetores formam uma base ortonormal. O que significa isso de base? Quer dizer que qualquer outro vetor, se eu pegar um vetor aqui qualquer, ó, esse vetor V qualquer, ele vai ser escrito como sendo A vezes I, mais B vezes J, mais C vezes K, para uma escolha esperta dos números reais A, B e C, tá? E uma maneira da gente representar isso é falar que esse vetor é o vetor ABC. Beleza? Tranquilinho? Assim como se eu pegar um ponto qualquer no sistema de coordenadas, eu posso representar esse ponto com as coordenadas dele em x, y e z, com um vetor eu represento as coordenadas dele aqui em função de y, j e k. Tá? É isso aqui que a gente está fazendo basicamente. Beleza. Então, o que é uma reta, né? Uma reta é um negócio assim, ó. Tá, isso aqui que é uma reta. É esse conjunto de pontos aqui, que eles estão todos alinhadinhos, bonitinhos, né? Ou então, se você quiser, para a gente utilizar a linguagem aqui do nosso curso, o que é uma reta? Eu tenho um ponto, por onde a reta passa, e uma direção, certo? E essa direção pode ser dada por qualquer vetor paralelo a essa reta. Por exemplo, eu posso pegar esse vetor V aqui, ó. Então, se a gente chamar essa reta de R, né? Então, a reta R, ela é definida pelo ponto P, que é um ponto que pertence a R, e pelo vetor V, que é um vetor paralelo à reta, que é um vetor que dá a direção da reta. Professor, se eu quisesse pegar esse outro vetor aqui, ó,
serve também. Ele também está na direção da reta, também poderia ter pego esse também, tá? Então, aqui você tem o ponto e o vetor dele, certo? Vamos supor que eu pego um outro ponto qualquer da reta aqui, um ponto T, certo? Um ponto T. O que eu tenho aqui? Eu tenho que esse ponto P mais esse vetor U, que eu estou aqui, né? Se eu estou no P e eu somo U, eu chego em T, certo? Isso aqui é soma de ponto com vetor, né? Que é uma coisa que está lá no fascículo que vocês com certeza leram, tá? Então, se você sai do ponto P e anda o vetor U, você chega no ponto T. E esse ponto T é um ponto arbitrário qualquer da reta. Então, o que a gente tem sobre o vetor U? O vetor U, ele é paralelo ao vetor V, né? Os dois estão na mesma direção, eles são paralelos. Ou seja, esse vetor U é igual a lambda vezes V, para algum lambda real. Ou seja, o nosso P arbitrário da reta, ele é escrito como P mais lambda V, né? Então, qualquer ponto da reta é escrito como o ponto P mais o número real vezes o vetor que dá a direção da reta. Então, por isso que esse vetorzinho V aqui, ele recebe um nome especial. Isso aqui é o vetor diretor. Vetor diretor, porque ele é o vetor que dá a direção da reta. E aqui a gente tem definido, então, né? A gente tem meio que deduzida qual que é a nossa primeira equação da reta que a gente vai estudar, né? Que é a chamada equação vetorial da reta. Então, o que é a equação vetorial? É justamente isso, né? R é dado por P mais lambda vezes V. Beleza? Tranquilo, pessoal? Professor, não entendi. Na verdade, desculpa. Φ é igual a P mais lambda V. Então, o que significa essa equação vetorial? Que se eu tenho um ponto de coordenadas x, y, z que está na reta, necessariamente esse ponto aqui é dado como sendo um ponto P mais lambda vezes esse vetor diretor V. Professor, eu ainda não entendi bulhufas do que o senhor quer dizer aí. Então, vamos ver em um exemplo. Exemplo. Tá. Então, exemplo. Deduza equação da reta que passa pelos pontos 1, 0, 1 e menos 1, 0, 2. Tá? Então, eu tenho dois pontos e, como todo mundo sabe, né, por dois pontos passa uma única reta. Aí eu quero calcular qual que é a equação vetorial da reta que passa por esses dois pontos, que é essa única reta aí, certo? Bom, então a gente pode chamar, por exemplo, esse ponto aqui de P e esse ponto aqui de Q. E o que a gente viu? Para a gente escrever uma equação de uma reta, a gente precisa de duas coisas. Primeira, é um ponto que está na reta, e segunda, é um vetor que está na direção da reta. Vamos fazer um desenho dessa reta aqui, meramente ilustrativo, tá? Tem aqui o ponto P e aqui o ponto Q. Vocês concordam que o vetor PQ está na direção da reta? Concordam? Vocês conseguem enxergar isso tranquilamente? O vetor PQ está na direção da reta? Sim, né? Então, eu posso tomar o nosso vetor V como sendo o vetor PQ. Beleza? Eu poderia tomar qualquer múltiplo de PQ. Se eu quisesse, eu poderia tomar o menos meio PQ. Qualquer vetor paralelo à reta serviria. Mas o mais fácil aqui é o vetor PQ, tá? E como é que eu faço para calcular um vetor, dados os pontos terminais dele? O vetor PQ, ele costuma ser dado por essa expressão, Q menos P. Professor, como assim? Mas que desgraça é essa de Q menos P? É isso aqui, olha. Q menos P. Que vai ser o quê? Olha, vai ser menos 1, que é menos 2, 0 menos 0, que é 0, e 2 menos 1, que é 1. Então, o nosso vetor V vai ser esse vetor aqui, ó, menos 2, 0, 1. Pronto, esse aqui é um vetor diretor. Então, já tenho um vetor diretor. Outra coisa que eu preciso é de um ponto na reta. Eu posso escolher qualquer um desses dois. Ou seja, vamos escolher o ponto P, né? Ponto P. Então, uma equação vetorial da reta pode ser essa aqui, olha. X é igual a 1, 0, 1, mais lambda vezes menos 2, 0, 1. Aqui o lambda, ele varre de acordo com os números reais, né?
Professor, você falou que essa é uma equação vetorial da reta. Quer dizer que existem outras? Existem infinitas. Qualquer ponto da reta que você colocar aqui vai dar uma equação da mesma reta. E qualquer vetor paralelo à reta que você colocar aqui vai dar também a mesma equação da reta. Então, você tem infinitas equações para a mesma reta. Beleza? Essa aqui, então, é uma equação vetorial apenas. E o que significa essa equação vetorial aqui? Essa significa o seguinte, olha. Esse nosso ponto x aqui, ele tem coordenadas x, y, z. E se eu for somar essas duas coisas, vai ficar o quê, né? Vai ficar 1, 0, 1, mais lambda vezes esse vetor que está aqui à direita, vai ficar assim, olha. Menos 2 lambda, lambda vezes 0 dá 0, e lambda vezes 1 dá lambda mesmo. Então, agora, 1 menos 2 lambda, né? Somando isso aqui, fica 1 menos 2 lambda. 0, né? Que é 0 mais 0, e 1 mais lambda. Ou seja, x, y, z é igual a 1 menos 2 lambda, 0 e 1 mais lambda. O que isso significa? Conforme o lambda vai varrendo os números reais, essas aqui são coordenadas dos seus pontos da reta. Exatamente isso que significa isso. Beleza, pessoal? Por exemplo, será que, pergunta, né? Vamos, duas perguntas aqui. Primeira pergunta. O ponto 3, 0, 0 pertence à reta? Segunda pergunta. O ponto 3, 0, 1 pertence a essa reta? Vamos verificar, né? Bom, para que o 3, 0, 0 pertença à reta, eu preciso o quê, né? Eu preciso que o 3 seja igual a 1 menos 2 lambda, que é a primeira coordenada. Que o 0 seja igual a 0, que é a segunda coordenada. Essa aqui vai sempre valer, então eu poderia muito bem nem colocar essa equação. E que o 0 seja igual a 1 mais lambda. Então eu tenho aqui esse sisteminha, né? 3 é igual a 1 menos 2 lambda, e 0 é igual a 1 mais lambda. Essa primeira equação aqui nos dá que o lambda é igual a menos 1, e essa segunda também nos dá que o lambda é igual a menos 1. Ou seja, se eu colocar aqui o lambda é igual a menos 1, eu vou chegar nesse ponto. Então, ele está na reta. Por quê? Porque para um certo valor de lambda, eu chego naquele ponto, na equação vetorial da reta. Beleza? Vamos ver aqui agora a pergunta 2, o ponto 301. Eu vou apagar o que está aqui, tá, pessoal? Vou esperar uns segundinhos, caso alguém queira dar print. Tá, vou apagar aqui. Vamos fazer aqui então, a pergunta de número 2, né? Ponto 301, mesma coisa. Para que o ponto 301 esteja na reta, eu preciso aqui, ó. Primeira coordenada é o 3, né? E a primeira coordenada aqui é 1 menos 2 lambda. Então, 1 menos 2 lambda é igual a 3. O 0, opa, é a questão 2, né? O 0 é igual a 0 e 1 é igual a 1 mais lambda. De novo, eu vou ter esse sisteminha aqui, né? 1 menos 2 lambda é igual a 3. E 1 mais lambda é igual a 1. Aqui a gente tem que o lambda é igual a menos 2. E aqui a gente tem que lambda é igual a 0. Não tem como uma coisa ser igual a menos 2 e a 0 ao mesmo tempo, né? Ou é menos 2 ou é 0. Ou seja, essas duas equações aqui são inconsistentes. Isso significa que esse ponto não pertence à reta, né? Então, a primeira pergunta, a resposta é sim, pertence à reta, porque para uma certa escolha de lambda, a gente chega nesse ponto, e essa aqui a resposta é não. Não pertence à reta, porque as equações aqui ficam inconsistentes. Deu para entender o que significa essa equação vetorial? É basicamente assim, você sai do ponto, aí você pega um múltiplo do vetor e chega em qualquer outro ponto da reta, né? E é sempre no mesmo vetor ali, na mesma direção. É isso. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Tá de boa? Tá indo. Pode ser sincera, Carol. Eu tô com um pouco de dificuldade porque eu não peguei para estudar, né? Mas eu tô conseguindo entender, tô achando bem didático. Beleza. Mais alguém aí quer fazer algum comentário, perguntas, críticas, sugestões, ameaças? Não? Beleza, então. Então vamos continuar aqui. E assim, pessoal, é que nem eu falei, né? O ideal seria que vocês tivessem estudado esse conteúdo no decorrer de toda a semana. Existem mais outros dois tipos de equação de reta também que eu passei para vocês. Essa aqui é a equação vetorial. Também existem as equações paramétricas
e também existe uma tal de equação simétrica, ou equações simétricas, e eu vou deixar para vocês estudarem depois, com mais tempo, essas tais dessas equações simétricas aí, beleza? Então, beleza, então a gente tem aqui a equação da reta. Legal, né? E se eu tenho duas retas e a equação dessas duas retas? Como é que eu sei se essas retas são paralelas, se elas se cruzam, se elas são reversas? Como é que eu consigo decifrar isso através só das equações das retas, né? É isso o nosso próximo ponto de agora, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui a reta R, P mais lambda U, e a reta S, Q mais Mi vezes V, né? Aqui o lambda varre os reais, assim como aqui o Mi também varre os reais, né? Reta R, reta S. Beleza, né? Lembra que eu tinha falado que esses vetores que aparecem aqui, eles dão a direção da sua reta? Então, para que as suas retas sejam paralelas, basta você verificar se esses vetores são paralelos, né? Então, vamos ver aqui, exemplo. Exemplo. Então, R é dado por essa equação. X é igual a 1, 1, 0, mais lambda vezes 1, 2, 1. Aqui o lambda vai em reais. E a reta S é dada por essa outra equação. X é igual a 1, 1, 1, mais lambda vezes 2, 4, 2. Poderia trocar de letra aqui, né? Para não confundir com a reta de cima. Tá? Como é que eu sei, então, se essas duas retas têm chance de ser paralelas ou não? Que nem eu falei, né? A gente tem que olhar os vetores diretores dela. Bom, se a gente chamar de Rzinho o vetor diretor da reta R, vai ser esse vetor aqui, né? Olha, 1, 2, 1. E se eu chamar de Szinho o vetor diretor da reta S, vai ser esse cara aqui, 2, 4, 2. Opa, apagou por quê? 2, 4, 2. Aí pergunto eu para vocês, vamos ver se alguém lembra. Esses dois vetores, eles são paralelos? Lembrando, eu vou dar uma dica. Dois vetores são paralelos, sei somente se um deles for um múltiplo real do outro, né? E aí, será que esses dois vetores são paralelos? Será que alguma coisa vezes um desses vetores dá outro vetor? Rosiele disse que sim. Por que, Rosiele? O Claudinei também disse que sim. Professor, é que ele multiplicar o R, o vetor R multiplicado por 2, Uhum. aí dá 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4 e 1 vezes 2, 2. Isso. Ou seja, 2R é igual ao S, né? É isso aí, o Claudinei colocou aqui também, né? Que é multiplicar por 2, né? Bom, se um é múltiplo do outro, então eu tenho aqui que o R é paralelo a S. O vetor R é paralelo a S. Então, das duas, uma, né? Ou as retas são mesmo paralelas, ou, por um acaso, elas são exatamente a mesma reta. Porque, afinal, se as duas retas têm a mesma direção, ou elas nunca se cruzam, ou elas são a mesma. Não existe nenhuma outra possibilidade, né? Então, o que a gente tem aqui, né? Então, isso aqui significa que R é igual a S, ou R é paralelo a S. Uma dessas duas possibilidades só que a gente vai ter. E como é que a gente verifica se elas são paralelas ou se elas são a mesma reta? Bom, eu sei que duas retas paralelas nunca se cruzam, não é? Então eu posso pegar um ponto de uma reta e ver se ele está na outra. Se tiver, quer dizer que elas se cruzam. E se elas se cruzam, então elas têm que ser a mesma, pelo nosso raciocínio daqui. Beleza? Então o que a gente faz? Ó? Então, seja esse ponto 1, 1, 0, que é um ponto que pertence à reta R. Certo? Pela definição aqui da nossa equação vetorial da reta, a gente sabe que o ponto 1, 1, 0 pertence à reta R. Vamos verificar se esse ponto 1, 1, 0 pertence à reta S também. Tá? Vamos verificar. E como é que a gente faz isso, então? Vamos pegar aqui a equação da reta S, né? A equação da reta S é essa aqui, ó. X é igual a 1, 1, 1, mais Mi vezes 2, 4, 2. E eu quero que isso aqui seja igual, quero verificar se isso aqui pode ser igual a 1, 1, 0 para alguma escolha de Mi.
certo? Então, o que a gente tem aqui, ó? Primeira coordenada. Primeira coordenada é o quê? 1 mais mi vezes 2 é igual a primeira coordenada, 1. Segunda, 1 mais mi vezes 4 é igual a segunda coordenada, 1. E agora a terceira, 1 mais 2mi é igual a 0. Então, a gente tem esse sisteminha aqui, né? Essa primeira equação aqui, se a gente passar 1 para o outro lado, vai zerar, né? Então, 2mi é igual a 0. Então, mi é igual a 0. E aqui a mesma coisa. Esse 1 também vai zerar com esse 1. Mi é igual a 0. E essa terceira, o mi é igual a menos meio. Uma coisa não pode ser ao mesmo tempo 0 e menos meio. Significa que essas três equações são inconsistentes. Significa que o ponto 1, 1, 0 não pertence à reta S. Só que a gente sabe que ou a reta R é paralela a S, ou as duas são a mesma. Se tem um ponto em uma que não está na outra, elas já não são a mesma, né? Então, logo, a gente conclui o quê? Que R é paralelo a S. Beleza? E esse tipo de raciocínio também já tem em várias partes lá ou no texto, ou nos vídeos que eu gravei para vocês, tá, pessoal? E tá lá nos mínimos detalhes para vocês. No livro tem trocentos milhões de exemplos desse tipo, tá? Tranquilo? Bom, então, beleza. Então a gente já sabe verificar se é paralelo ou se é igual. E no caso de os vetores diretores não serem paralelos, a gente tem duas possibilidades, né? Se os vetores diretores não forem paralelos, pode acontecer duas coisas. Ou as retas se cruzam em um único ponto, ou uma passa meio que por detrás da outra, assim, tá vendo? Nesse caso, elas nunca vão se cruzar, mas elas também não são paralelas, elas não estão na mesma direção, tá? Essa segunda coisa que acontece é chamada de retas reversas. É quando uma reta meio que passa por cima da outra sem se cruzar, entendeu? Isso aí são chamadas retas reversas. Então, são essas duas coisas que podem acontecer caso os vetores diretores delas não sejam paralelos. Ou elas se cruzam em um único ponto, ou elas são reversas, tá? Então, vamos lá. Então, segundo caso, quando os vetores diretores não são paralelos. Vamos fazer aqui, então, mais um exemplo. Então, tem aqui a reta R, dada por essa equação, 1, 0, 1. Eu sempre esqueço de colocar o x é igual no começo. O pessoal já deve ter reparado isso já, né? Mais lambda vezes 1 menos 1, 1. E a letra S, o x é igual a 0, 1, 1. Mais lambda vezes 1 menos 1, 0. Posso colocar um mi aqui para não confundir, né? Aqui tanto o lambda como o mi varrem os números reais aqui, né? Bom, então a mesma coisa. Primeiro eu tenho que verificar se existe chance delas serem paralelas ou não. Aqui no caso, os vetores diretores são, o vetor diretor da reta R é 1 menos 1, 1, e o vetor diretor da reta S é 1 menos 1, 0. Existe alguma chance desses vetores serem paralelos? Ou falando em outros termos, existe alguma chance de um desses vetores ser o múltiplo de outro? O que vocês acham? O múltiplo do outro? Não, né? Por quê, Rosiele? Para ser múltiplo, é que ele tinha que ser multiplicado no mínimo, então, por 1 aí, né? Mas não é, né? Porque o último era para ser 1 e é 0. Isso, então a última coordenada ferrou tudo, né? Vamos tentar traduzir aqui para todo mundo o que a Rosiele quis dizer, né? Se eu tenho que lambda vezes R é igual a S, então eu tenho o quê? Que lambda vezes 1 é igual a 1, que lambda vezes menos 1 é igual a menos 1, e que lambda vezes 1 é igual a 0. Essas duas, eu tenho que o lambda é igual a 1 serve. Só que essa outra, nenhum lambda funciona. Inclusive, o lambda é igual a 1 também não funciona. Ou seja, não existe um único lambda que multiplicado pela reta R chega na reta S. Isso significa que a reta S, quer dizer, a reta não, né? O vetor S não é um múltiplo do vetor R. Então, esses dois vetores não são paralelos. Tá? Beleza? Foi isso que a nossa coleguinha quis dizer. Tá? Bom, se esses dois vetores não são paralelos, vou apagar aqui.
porque eles não são múltiplos, né? Então, não são paralelos. Então, a gente tem duas possibilidades. A primeira, R e S são reversas, ou R e S se cruzam. Nesse caso, elas vão se cruzar em um único ponto, né? E como é que a gente faz para descobrir qual que é o caso, né? Delas serem ou reversas ou paralelas? Tem mais de uma maneira de fazer isso, né? A maneira que tem no livro, que eu acho que é talvez a mais simples, é a seguinte, né? Você pode pegar aqui esse vetor diretor, esse outro vetor diretor, e você pode pegar esse outro vetor aqui, olha. Se P pertence a R e Q pertence a S, você pega então esse outro vetor aqui, ó, o PQ. PQ. E aí você verifica se esses três vetores aqui são LI ou LD. Se eles forem LD, quer dizer que as retas se cruzam. Mas, professor, por quê? Eu vou tentar convencer vocês aqui com um desenho, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui a reta R. Vamos supor que a reta S não cruza a reta R, tá? A reta S está passando por baixo. Então, o que a gente tem, ó? Esse aqui é o vetor R. Esse aqui é o vetor S. E se esse aqui é o ponto P e esse aqui é o ponto Q, então eu tenho que, descendo aqui, olha, de P para S, vai ter o nosso vetor PQ, certo? Nosso vetor PQ. Só que se a reta R está em cima da reta S, esse vetor PQ, ele é transversal ao plano formado pelos vetores R e S. Significa que esse vetor não está contido no plano formado pelos outros dois, né? Então, por definição, esses três vetores seriam LI, caso essas retas fossem reversas, entendeu? Então, é isso. Professor, não entendi bulhufas. Se você não entendeu, você pode simplesmente decorar. E se essa tripla for LI, quer dizer que são reversas. Se for LD, quer dizer que são paralelas. Pronto. Para que pensar se é só sair decorando coisas, né, pessoal? Tá. Aí eu tenho um problema, né? Que ponto P que eu posso pegar que está na reta R? Posso pegar esse ponto aqui, olha. Esse ponto P está na reta R. P é igual a 1,01. Eu sei que vocês estão pensando, poxa, mas o professor está explicando de qualquer jeito, mas é que eu já falei 1 milhão de vezes, né, pessoal? Isso aqui vocês deveriam ter estudado no decorrer da semana, e esse tipo de conteúdo é dado em, por exemplo, só quando eu dou aula presencial, é uma aula só para falar sobre equações da reta, entendeu? E aqui eu estou falando sobre equações da reta e posição relativa, entendeu? Então, tem que ser um negócio um pouco mais corrido mesmo, para a maneira como o nosso curso aqui ele é feito, tá? E para isso, vocês precisam colaborar. E vocês não colaboraram, então a culpa é de vocês. E é verdade, né? Tá, então esse aqui é o ponto P, e qual que é o ponto Q? É esse outro cara, né? O 0, 1, 1. 0, 1, 1. Tá, então a gente já tem um ponto P e um ponto Q. Então o nosso vetor PQ, como já tinha dito lá em cima, é o Q menos P. Então é 0, 1, 1, menos 1, 0, 1, é igual 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos 0 dá 1, e 1 menos 1 dá 0. Então vai ser esse aqui o nosso vetor PQ. Então qual que é o nosso vetor R mesmo? O R vai ser esse cara aqui, né? 1 menos 1, 1. O S vai ser esse cara aqui, né? 1 menos 1, 0. E o PQ vai ser esse vetor, menos 1, 1, 0. Então, eu vou ter esses três vetores aqui. E eu quero saber se eles são uma tripla LI ou LD. E como vocês leram a respeito do que a gente viu na aula passada, né, do módulo 2, né, você tem três vetores escritos em função de uma mesma base, é só você colocar essas entradas todas em uma determinante e verificar se a determinante é igual a 0 ou diferente de 0. Se der 0, LD. Se der diferente de 0, LI. Então, vamos fazer isso, né? Vamos calcular a determinante. O vetor R é 1 menos 1, 1. O S é 1 menos 1, 0. E o PQ é menos 1, 1, 0. Eu não vou calcular esse determinante, porque eu vou supor que vocês já sabem calcular, tá? Determinante. Mas se vocês forem calcular, vocês vão ver que isso aqui vai dar 0, tá? Uma outra maneira de ver que isso aqui dá 0 é que essa coluna é múltipla dessa coluna. Menos 1 vezes a coluna 2 dá a coluna 3. Se você tem aqui numa matriz, uma coluna é múltipla da outra, a determinante vai dar sempre 0, tá? Aqui dá para usar esse truquezinho se você quiser.
Bom, então essa determinante é igual a zero, isso significa que os vetores R, S, PQ formam uma tripla LD. Se eles formam uma tripla LD, então R e S se cruzam. Então elas não são reversas, elas vão mesmo se cruzar em um único ponto. E a pergunta é, em que ponto que elas vão se cruzar? É uma boa pergunta, não é verdade? Então vamos tentar descobrir em que ponto que elas vão se cruzar, agora que a gente já sabe em que ponto que eles se cruzam. E esse método que a gente vai fazer agora também ajuda vocês a descobrir se essa reta é reversa ou não, é um método alternativo. Tá? Então, vamos descobrir em que ponto que essas duas retas se cruzam. Eu vou subir aqui para cima. Não, professor, você vai subir para baixo. É engraçadinho, né? Então, vou apagar isso aqui também. Vamos ver em que ponto que elas se cruzam. Não, porque eu não entendo isso, né? O pessoal todo gracioso aí, né? E aí depois, né? Na hora que o bicho pega, aí eu quero ver, né? Aí eu quero ver. Aí é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? É a hora que o jogador é contundido e a galera da equipe médica tá todo mundo ocupado fazendo outra coisa, né? Sei lá, qualquer coisa desse tipo assim, né? Então vamos lá. Agora, então, que eu já sei que essas duas retas se cruzam, eu quero descobrir em que ponto que elas se cruzam. Então, vai existir um certo ponto x, y, z, tal que esse ponto é 1, 0, 1 mais lambda vezes 1 menos 1, 1. E esse ponto x, y, z também vai ser igual a 0, 1, 1 mais mi vezes 1 menos 1, 0, certo? Aí o que a gente faz? A gente iguala esses dois caras. E aqui uma atenção, tá, pessoal? Quando vocês forem fazer isso, é importante que aqui você use uma letra e aqui você use outra, tá? Isso aqui, porque senão vai dar errado, tá? E o porquê que vai dar errado? Porque essas duas retas, elas são independentes a priori, né? Não tem nenhum motivo para você achar que elas vão ter que ter a mesma velocidade. Por isso que você vai ter que usar letras diferentes para ser o número real que varia de uma reta para outra, tá? Beleza, então você vai ter essa equação aqui, né? Então vamos colocar isso aqui em coordenadas. Primeira coordenada, 1 mais lambda é igual a 0 mais mi. Segunda coordenada, 0 menos lambda é igual a... Opa, 0 menos lambda é igual a 1 menos mi. E a terceira coordenada, 1 mais lambda é igual a 1 mais 0 mi, né? Mais 0 mi. Bom, reescrevendo é a mesma coisa que eu falar que 1 mais lambda é igual a mi. Então, o que eu posso fazer? Esse mi que apareceu aqui, eu substituo na equação de baixo. Então, vai ficar como a equação de baixo? Menos lambda é igual a 1 menos 1 mais lambda, certo? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser menos lambda, né? Ou seja, menos lambda é igual a menos lambda. Essa equação aqui não serviu para porcaria nenhuma. Então, o que a gente faz? A gente vai substituir isso aqui nessa equação aqui de baixo, né? Só que essa equação aqui de baixo, o mi está multiplicando por zero. Então, não tem nem o que substituir aqui. O que isso significa? Que essa equação de baixo aqui, ela já vai nos dar uma informação de qual que vai ser uma das variáveis, né? Uma das incógnitas. Aqui, no caso, a gente tem o quê? Que o lambda é igual a zero. Agora sim, a gente volta substituindo de novo para cima, né? Substituindo de novo agora esse lambda é igual a zero aqui em cima, eu vou ter o que, então? Que 1 menos mi é igual a zero, então mi é igual a 1. E substituindo esses dois na equação aqui de cima, né? A gente tem que o lambda é igual a zero e o mi é igual a 1 também funciona na equação de cima. Isso significa que as três equações são sim consistentes, tem uma única solução, e a solução é essa, né? O lambda é igual a zero e o mi é igual a 1. Beleza? Como é que a gente agora acha, então, qual que é o ponto? Agora que a gente resolveu esse sistema, descobriu quem que é lambda e quem que é mi. A gente só pode pegar, por exemplo, o lambda e substituir ele aqui nessa equação da esquerda, né? Na expressão da esquerda. Então, o nosso x, y, z, que é o ponto onde as duas se cruzam, é igual a 1, 0, 1, mais o lambda é igual a zero, né? 0 vezes 1 menos 1, 1, que é igual ao próprio 1, 0, 1. Então, esse aqui vai ser o ponto onde as duas retas se cruzam. Se por um acaso você tivesse começado o exercício direto aqui,
também ia dar certo. Você ia ver que tem uma única solução para esse sistema e esse é o ponto onde as retas se cruzam. Se por um acaso você visse que não tem solução nenhuma, quer dizer que essas retas não se cruzam em ponto nenhum. Beleza? E aí, se por acaso os vetores forem paralelos, as retas seriam paralelas, e aqui no caso dos vetores não paralelos, as retas seriam reversas. Ok, pessoal? Então, aqui a gente falou basicamente aí um resumão sobre posição relativa entre retas e sobre equação de reta, pelo menos uma equação vetorial, né? Pode falar, Rosiele. Oi, professor, só uma dúvida. O senhor substituiu em lambda, por que tem que substituir na primeira? Não podia substituir o mi lá equivalhão? Vamos ver se dá certo também? Vamos substituir o mi na segunda expressão, então, né? O mi deu 1, né? O mi deu 1. Oi. Então, aqui fica 0, 1, 1, mais 1 vezes 1 menos 1, 0, né? Então, aqui fica 0, 1, 1, mais 1 menos 1, 0, que vai ser 1, 0, 1. Exatamente o mesmo ponto, né? Então, você poderia escolher o que você quiser substituir. Eu substituí o lambda, mas poderia ter substituído o mi também, beleza? Beleza. Desculpa, eu deixei aberto aqui meu áudio. Como assim, deixou aberto? É que eu ia clicar para poder abrir, mas eu vi que estava aberto. Tá. Meu áudio. Mas então o senhor usou equivalente a 0 só porque é mais fácil, né? Vai para mais fácil. É porque multiplicar por 0 é sempre mais fácil, né? Entendi. Beleza, professor, obrigado. Beleza? Mais dúvidas, pessoal? Não? Tá. Outra coisa que a gente falou também lá a respeito da sua unidade 3 foi a respeito de planos, de feixe de planos, de distância. É claro que não vai dar tempo de falar de tudo isso. Mas só para dar uma pincelada, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre planos, tá? E assim, pessoal, eu já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo. Pelo amor de Deus, estudem para a próxima aula, tá? Não só o conteúdo da próxima, mas estudem principalmente o que está atrasado até agora. Porque essas 3 primeiras unidades, parece que, vocês estão pensando, isso aí eu vou usar só em geometria e depois nunca mais na vida. Não, porque álgebra linear faz parte da sua vida, cálculo 2 e cálculo 3 também vai fazer parte da sua vida, as disciplinas de física vão fazer parte da sua vida, e vocês vão usar pelo menos os 3 primeiros módulos com certeza nessas disciplinas, né? Então, aprende direito, pelo menos os 3 primeiros módulos, tá? O quarto também, mas o quarto, aqui cá entre nós, não é tão importante assim por enquanto. Inclusive, o quarto módulo, vocês vão meio que ver ele de novo em uma disciplina de cálculo lá na frente, só que vestido de outro jeito, né? Mas, pelo amor de Deus, pessoal, estudem os 3 primeiros módulos bem, não enrola, não deixa para a última hora, senão você vai passar sem ter aprendido porcaria nenhuma, entendeu? Se é que vai passar, né? Se é que vai passar. O que eu vou fazer agora? Falar sobre planos, né? Só que antes de eu falar sobre planos, eu tenho um recado para os senhores. Vocês podem se dirigir lá até o site do AVA lá e marcar a sua presença na aula de hoje. Eu vou esperar um tempinho para vocês fazerem isso. Olha que alegria, hein, pessoal? Quando vocês fazem isso, vamos cantar uma canção aí, né? Não, tô brincando, não vou cantar, não. Assim, enquanto vocês fazem isso, eu vou falar para vocês. Eu fiz uma coisa bem legal, né? Eu fui lá no chat GPT lá, né? Aí eu pedi para ele escrever para mim um diálogo que seria uma briga, na verdade, né? Entre 2 caras, né? Um deles se chama Krause Clinton, né? Eu escrevi aí no chat o nome dele. E o outro se chama Azulinaldson, né? E aí o Krause Clinton e o Azulinaldson estavam brincando, né? Porque estava um querendo dizer que o próprio nome era estiloso e o nome do outro não era, que era muito ruim, que não sei o quê, né? E o Krause Clinton, ele falava de um jeito assim, usando muitas gírias, né? E o Azulinaldson falava com um sotaque bem específico de uma certa região do Brasil, né? E aí o ChatGPT, ele conseguiu bolar essa briga bonitinho entre os dois, né? E em algum momento, eu também falei pro ChatGPT que o imperador do heavy metal ia ter que aparecer para apaziguar a briga, né? E na hora de apaziguar, ele ia sugerir a eles dois que eles formassem uma dupla de heavy metal, e o Krause Clinton ia se chamar Krause Guitar, e o Azulinaldson ia se chamar Azulinald Drums, né? E aí o diálogo final ficou um negócio assim, né? Deixa eu ver aqui, ó. Krause Clinton, cadê? Aqui, ó, vou passar para vocês aqui. Mas, professor, quem disse que eu quero ver isso?
Você também não quer ver a aula de geometria e está aqui, né? Então, o fato de você não querer ver não quer dizer que você não vai, entendeu? Aqui, ó. Aqui está eu não sei se foi tudo, né? Não foi tudo, então, peraí. Então, Azuki Naldson, mas se engana. Ah, tá. Aí você se engana, Creuzequim. Então, o que brilha mesmo é o meu nome, blá, 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 blá. Né? Continuando aqui, então, vamos ver se até aqui ele vai. Deixa eu ver aqui até onde foi. E tá, o Imperador do Heavy Metal apareceu com a guitarra dele, né? Agora aqui, o Azuki Naldson e o Creuzequim finalmente fazem as pazes aqui, né? Aí, pronto. Pronto, aí tá aí o diálogo completinho, né? Aí depois, quem quiser pode dar uma lida, caso você não tenha nada melhor para fazer até o fim do dia. Porque eu sei que é mentira, porque hoje tem a tela de sucessos e todo mundo assiste, né? Bom, nesse tempo que eu fiquei falando besteira, acho que todo mundo já marcou a presença, então a gente vai continuar agora falando sobre planos. José Clinton é sucesso, exatamente. José Clinton. Eu bolei uma outra briga também, essa outra ficou até mais legal, né? Que é entre o Ratinho e o Serginho Malandro, né? O Ratinho, eles estavam brigando porque o Ratinho acha que o melhor personagem é o Pato Donald e o Serginho Malandro acha que é o Pernalonga, entendeu? Aí só que eu pedi pro ChatGPT usar os dizeres deles, né? Tipo, o Serginho Malandro, por exemplo, ele tinha que usar esse negócio de iê, e glu-glu, né? Por exemplo, ele falou que o Pato Donald não sabe nem fazer glu-glu, e o Ratinho falou que a cobra vai fumar porque ele vai pedir pro auditório decidir quem que é o melhor, né? Se é o Donald ou o Pernalonga, né? Eu tô falando isso e a galera tá saindo, né? Professor, tem que falar da aula, tá? Vamos falar da aula. Planos. Planos. Ah. Pegadinha do malandro. Exato. Planos. Então, o que é um plano, né? Uma reta é um negócio que tem uma direção só, né? Uma direção só para os dois lados é a mesma direção, certo? Uma reta. Então, com um ponto e um vetor que dá essa direção, você já tem a reta. No caso do plano, é um pouco diferente, tá? Porque um plano não tem uma direção só, ele tem infinitas direções ali, não é? Infinitas direções. Tem um plano aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que a tela do seu computador, aí, do seu celular, é um plano. Essa direção continua no plano, essa direção continua no plano, essa também continua, essa também continua. Qualquer uma dessas direções aqui, você continua no plano, né? Então, para o plano, a gente precisa de um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, para o plano, a gente vai fazer o seguinte. Você precisa de um ponto P, e de dois vetores, tal que esses dois vetores formem uma dupla LI, e os dois sejam paralelos ao plano. Por exemplo, eu posso pegar esse vetor U e esse vetor V. Agora sim, qualquer outro ponto do plano, vamos supor esse ponto Q aqui, é formado como sendo um múltiplo de U mais um múltiplo de V, né? Então, esse carinha aqui é um múltiplo de U, e esse aqui é um múltiplo de V. Então, esse ponto Q aqui vai ser o quê, né? Vai ser P mais esse vetor U' mais esse vetor V'. Só que o U' é um múltiplo de U e o V' é um múltiplo de V, porque o U' é paralelo a U e o V' é paralelo a V, beleza? Então, o que a gente tem? Isso aqui vai ser igual a P mais lambda U mais mi V, para certos U, quer dizer, para certos lambda e mi reais, beleza? Então, qual que é a equação geral do plano, a equação vetorial, pelo menos? Não é a equação geral, não, tá? A equação geral é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. O que é uma equação vetorial do plano, então? É isso aqui, né? Então, vamos supor que o nome do seu plano é π. E por que eu coloquei π? Porque é normal que os nomes dos planos sejam letras gregas, né? E plano começa com a letra P. E a letra P do grego é π. Então, não só eu, mas um monte de gente chama os planos de π, tá? Então, o nosso plano π aqui, ele é dado pela seguinte equação vetorial. P mais lambda U mais mi vezes V. Aqui o lambda e o mi variam nos reais, e eu preciso só o quê, né? Que o P seja um ponto que pertence ao plano, e que o U e V sejam paralelos ao plano, só que o U e V tem que ser uma dupla LI, ou seja, eles não podem ser paralelos um ao outro. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Dúvidas? Não? Vocês entenderam aqui o espírito da coisa? Por que tem que ser LI? Para você garantir que você consegue chegar em qualquer lugar do plano, né? A Carol falou que está tudo bem.
Então vamos lá, né? Então, exemplo. Determine uma equação vetorial no plano π que contém os pontos A, B e C, onde as coordenadas do ponto A são 0, 0, 0, coordenadas do ponto B são 0, 1, 0, e as coordenadas do ponto C são 1, 1, 1. Tá? Então, eu tenho esses 3 pontos aí, o espírito está se formando. Assim, eu falei a respeito do espírito da coisa, né, Lucas? Maravilha, Lucas. O que eu estava falando mesmo? É sobre o plano aqui, né? Então, eu tenho aqui esses 3 pontos, né? Assim como por 2 pontos passa uma única reta, se você tem 3 pontos não colineares, esses 3 pontos vão formar um triângulo. E vai formar um único plano, porque só tem um plano que passa por aquele triângulo, certo? E esses 3 pontos, eles não são colineares, tá? Significa que eles vão formar um plano. Existe um único plano que passa por esses 3 pontos. E eu estou perguntando que plano que é esse, né? Estou pedindo uma equação vetorial desse plano aí, tá? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, como é que a gente faz isso? Vamos fazer um desenho aqui do que está acontecendo. Então, aqui a gente tem o ponto A. Oh, desgraça! A gente tem aqui o ponto A. Aqui a gente tem o ponto B. E aqui a gente tem o ponto C. Que maravilha, hein? Então, o que eu preciso aqui, ó, pelo que a gente escreveu aqui em cima, eu preciso de um ponto que pertence ao plano e 2 vetores. Eu posso, por exemplo, pegar o A como sendo um ponto, o AC como sendo um dos vetores, e o AB como sendo o outro vetor, né? Esses vetores, eles não são paralelos, então eles formam uma dupla LI, então a gente pode usar esses dois aí, certo? Inclusive, esse aqui é padrão, tá, pessoal? Se você quer saber um plano que passa por 3 pontos, você pode fazer exatamente isso. Você escolhe um dos pontos e pega os 2 vetores que saem desse um dos pontos que você escolheu. No caso aqui, a gente escolheu o ponto A, poderia escolher o ponto C ou o ponto B. Você ia chegar em equações diferentes, mas essas equações iam ser equações do mesmo plano. Assim como no caso da reta, existe mais de uma equação vetorial que chega no mesmo plano. É assim mesmo, tá? Mas no caso do plano, vai ter uma tal de equação geral aí, que ela é mais ou menos única, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá, então vamos lá, né? Então, o nosso vetor AB é B menos A, que vai ser 0, 1, 0, menos 0, 0, 0, que é igual a 0, 1, 0. E o vetor AC é igual a C menos A, igual a 1, 1, 1, menos 0, 0, 0, que por um acaso vai ser igual a 1, 1, 0. 1, 1, 1, desculpa. Então, esses dois aqui podem ser os nossos vetores diretores do plano, né? E é esse o nome, tá? Esses 2 vetores formam uma dupla de vetores diretores do plano. Então, esse aqui é o nosso U, esse aqui é o nosso Vzinho lá daquela equação, né? E eu escolhi esse ponto aqui, A, como sendo o nosso ponto de partida, poderia ter escolhido qualquer um dos 3, né? Então, a gente tem aqui uma equação vetorial do plano. Nosso ponto π, nosso plano π vai ser dado por essa equação aqui, olha, x é igual a 0, 0, 0, mais lambda vezes 0, 1, 0, mais mi vezes 1, 1, 1. E vai ser esse aqui o nosso plano, né? Beleza, pessoal? Tranquilinho? Sim? Sim, né? De boa. Tá, então vamos continuar aqui, então, com a tal da equação geral do plano. Geral do plano, geral, espaço do espaço plano, não é geral do espaço plano, tá? Tipo, não tem nada a ver com Geraldo, tá? Equação, vou escrever aqui, né? Equação geral do plano, beleza? Coloquei até com letra minúscula aqui para ninguém vir com essa graça, né? Porque se por um acaso... Bom, vou parar de falar porque não dá processo, né? Tá, equação geral do plano. O que é essa equação geral do plano? É uma equação desse tipo aqui, olha. AX mais BY mais CZ mais D é igual a 0. Isso aqui é uma equação geral do plano, tá? Onde aqui, no caso, o seu A, B, o C e o D são números reais e o x, y e z são variáveis, tá? E o que significa essa equação geral do plano? Que um ponto x, y, z só vai pertencer ao plano
Se substituindo o x, o y e o z aqui, essa equação for verdadeira. Beleza? É simplesmente isso que significa. E como é que faz para a gente encontrar uma equação geral do plano para princípio de conversa? Vamos tentar, então, encontrar uma equação geral desse plano π que está aqui em cima. Dado, então, problema, né? Dada uma equação vetorial do plano, como encontrar uma equação geral do plano? Então, pra vocês terem uma ideia mais ou menos de por que esse método funciona, é mais ou menos assim. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui, então, o ponto P, o vetor U e o vetor V. Se eu for pegar um ponto qualquer do plano, sei lá, eu pego esse ponto X aqui do plano, ponto X, ele é igual a X, Y, Z, esse ponto X. O que eu tenho? Eu tenho que esse vetor aqui, ó, ele está no mesmo plano que os vetores U e V. Para qualquer ponto X que eu pegar no plano, o vetor PX, ele vai estar paralelo ao plano formado pelos vetores U e V. Ou seja, os vetores PX, U e V formam uma tripla LD. E se eles formam uma tripla LD, então a determinante deles lá vai dar 0, né? E é com base nisso que a gente vai conseguir encontrar a nossa equação geral do plano. Professor, eu não entendi. Então vamos para o nosso exemplo, que com o exemplo fica mais fácil, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. O nosso plano tinha essa equação paramétrica, essa equação vetorial aqui, né? 0, 0, 0, mais lambda, vezes 0, 1, 0, mais mi, vezes 1, 1. Então, os nossos vetores diretores são U é igual a 0, 1, 0, e V é igual a 1, 1, 1. Então, o que eu quero fazer, né? Então, eu quero pegar um certo vetor PX geral, né? Onde esse aqui é o nosso ponto P, ó. Esse aqui é o nosso ponto P. Então, o que é um vetor PX? É o X menos P, ou seja, X, Y, Z, menos, e as coordenadas do P, 0, 0, 0. Então, aqui vai ficar simplesmente X, Y, Z mesmo, né? Porque X menos 0 dá X, Y menos 0 dá Y, e Z menos 0 dá Z, né? Vocês estão acompanhando, pessoal? Vocês acham que está rápido demais? Assim, eu perguntei porque eu quero saber mesmo, tá? E não porque eu quero tempo para ver as minhas mensagens no WhatsApp, porque eu sou profissional, né? Tá, a resposta que eu obtive aqui da demanda que o Lucas falou de não ter a gravação ainda é porque atrasou um pouquinho devido ao evento de sábado, né? Tá. Então, eu tenho esses três vetores aqui, né? O U, o V e o PX. Então, agora eu quero que esse determinante aí, né, formado por esses três vetores, seja 0, né, para que seja LD. E isso aí vai nos dar, então, uma equação geral desse plano. Vamos lá, então, né? Então, o vetor PX é x, y, z. O U vai ser 0, 1, 0. E o V é 1, 1, 1, né? Vamos calcular, então, essa determinante aqui, e ela vai ter que dar 0. Repito aqui as duas primeiras colunas. Bom, aqui, então, é 0, 1y dá 0, 0, 1z dá 0, x, 1, 1 dá x, né? Somando esses três carinhas aqui, vai dar x. Agora, para a esquerda, 1, 1z vai dar z, x, 1, 0 vai dar 0, e 0, y vai dar 0. Somando esses três carinhas, vai dar z. Direita menos esquerda, x menos z. Então, x menos z é igual a 0. Essa que é a equação geral do plano. Ou, se você quiser deixar nessa forma que está aqui, né? Então, o π é dado por a seguinte equação: 1x mais 0y menos 1z mais 0 é igual a 0, né? Então, aqui o seu A é 1, o seu B é 0, o seu C é menos 1 e o seu D é 1. Né? Beleza, pessoal? Tranquilinho? Eu não sei, eu fico muito desconfortável, assim, de não saber se vocês estão entendendo. Eu suponho que... Pode falar, Rosiele. Professora, eu não entendi essa última 1x mais 0y menos 1. Ah, tá. Porque assim, a nossa equação é essa aqui, né? Olha, x menos y é igual a 0, né? Isso aqui já é a equação do plano. Você pode parar aqui se você quiser. É que aqui eu tinha dito que a equação do plano tem essa forma geral aqui, né? Então eu só escrevi meio que completinho, né? X é a mesma coisa que 1x, né? Então, 1x.
O y não aparece, então é como se fosse 0y. O z é menos z, né? Então é a mesma coisa que menos 1 vezes z. Menos 1 vezes z. E não tem nenhum termo constante sobrando aí, então é como se estivesse somando com zero. É igual a zero, né? Então, fazendo um paralelo entre essas duas fórmulas que estão aqui, é como se o A fosse 1, o B fosse 0, o C fosse menos 1 e o D fosse 0. Foi só isso que eu fiz, tá? Mas isso aqui já é equação do plano. Você poderia parar aqui, beleza, Rosélio? Esse joinha, acho que significa que você entendeu, né? Claudinei também. Entendi, professor. Obrigada. Maravilha. Mais perguntas? Assim, tem 13 pessoas. Carol não entendeu. Pode falar, Carol. Não, na verdade foi de que não tem pergunta. Ah, não tem pergunta. Ah, tá, entendi. Bom, agora o momento cultural. Não, em Libras, é assim, ó. Pronto, acabou o momento cultural, agora vamos falar sobre feixe de planos, né? Feixe de planos. E a gente vai também fazer mais um problema, resolver mais um problema, usando feixe de planos, para vocês entenderem para que serve esse negócio de feixe de planos, tá? Então, o que é um feixe de planos? Feixe de planos. Um feixe de planos é o seguinte, você tem uma reta e tem infinitos planos passando por essa reta, né? Mais ou menos assim, ó, tem uma reta aqui, esse plano passa por essa reta, esse outro plano aqui também passa pela mesma reta, né? Formando um certo ângulo aqui com esse, e eu posso ir girando esses planos, vai ter infinitos planos que passam por essa reta, né? E se eu quiser encontrar um plano específico que tem uma determinada propriedade, é para isso que serve o feixe de planos, tá? Só que para a gente conseguir usar esse negócio de feixe de planos, eu preciso saber de pelo menos 2 planos diferentes que contêm a reta. Professor, complicou demais. Eu sei, mas eu vou tentar descomplicar um pouquinho agora, tá? Então vamos pensar aqui que eu tenho a reta R, dada pela seguinte equação vetorial. X é igual a 1, 0, 1, mais lambda vezes menos 1, 1, 1, que seja, vai. Lambda real, né? O que eu quero? Eu quero descobrir 2 planos que contêm essa reta. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso brincar com essa equação vetorial aqui. Por exemplo, pegando a primeira coordenada, eu chego no seguinte, né? Olha, que... Bom, isso aqui, esse ponto x, como eu disse, é x, y, z, né? Esse ponto x genérico. Então, eu tenho que o xzinho é 1 menos lambda. O yzinho é 0 mais lambda. E o zzinho é 1 mais lambda. Então, com base nessas 3 coisas, eu preciso achar 2 planos, né? Qual que é o padrão, do truque padrão? Eu pego 2 equações, eu chego num plano. Eu pego outras 2 equações, eu chego em outro plano. Vamos pegar primeiro, então, essas 2 primeiras equações aqui, ó. X é igual a 1 menos lambda e y é igual a 0 mais lambda ou lambda. O que eu posso fazer? Eu posso somar essas 2 equações. Por quê? Porque se eu somar, o menos lambda vai cancelar com lambda. Aí vai sumir lambda, vai ficar só x e y. Vai ficar como aqui, então? X mais y é igual a 1. Ou x mais y menos 1 é igual a 0. Pronto. Já tem um plano que contém essa reta. Vamos agora encontrar outro plano? Vamos pegar esse outro plano aqui, ó, dado por essas 2 equações. Vamos ver como é que fica aqui, ó. O y é igual a lambda de novo, né? E o z é igual a 1 mais lambda. Agora, para cancelar essas duas, eu posso subtrair, né? Subtraindo uma da outra, vai ficar lambda menos lambda, vai cancelar o lambda também, né? Vamos fazer então o restante da conta. Então aqui fica y menos z é igual a menos 1. Ou y menos z mais 1 é igual a 0. Então eu tenho aqui 2 pontos, 2 planos distintos. Opa. Então eu tenho aqui 2 planos distintos que contêm a reta. Vocês concordam? Menos y? Será que... Não, é que esse menos aqui é que eu estou subtraindo a primeira linha da segunda. Eu coloquei um menos em um lugar meio lamentável lá, né? Acho que por isso se confundiu. Beleza. Tá. Então eu tenho esse... Você concorda comigo que se 2 planos são planos distintos e se cruzam, eles vão se cruzar em uma única reta? Pode falar, Jatiniel. É que ele tá falando que o lambda aqui um é positivo, os 2 é positivo, vai ficar negativo, porque isso que vai fazer a multiplicação por menos 1? Isso, eu estou fazendo a linha de cima menos a de baixo, né? Então vai ficar o Então, quê? mas o lambda, os 2 é positivo, não é somar?
Só que se somar, eu não vou cancelar o lambda. Porque vai ficar 2 lambda, Então, né? mas Eu isso quero falando, cancelar por isso tem que fazer o -1? isso, por isso. Para cancelar os dois, Você está fazendo o -1 para fazer o jogo de sinal? Isso, para fazer o jogo de sinal, aí fica lambda menos lambda e vai zerar o lambda, né? Isso. Ah, tá. Entendeu mesmo, né? Beleza. Aham. Não, sim, é que ele tinha colocado menos, falou que era menos y, aí você falou que não era. Eu tô te Não, perguntando, tá, então, se que o -1 é que seria... esse menos daqui foi só para. Ou então, podia fazer o que você falou, né? Multiplicou a de baixo por -1, ó, aqui fica menos z, -1, menos lambda. Aí agora eu somo as duas. Uhum. Assim talvez fique mais fácil, né? Fica y menos É, z então, é fez a igual a menos multiplicação de 1. menos... Uhum. Entendeu aí? Tá? Aí, passando esse menos 1 para o outro lado, fica y menos z mais 1 é igual a zero. Tá, então tem esses dois planos. E esses dois planos são planos distintos, que eles se cruzam nessa reta. Você pode pensar assim, olha, é como se uma parede fosse um plano, a outra parede fosse um outro plano, e aqui onde as duas se encontram é a reta. Tá? É isso que está acontecendo. Ou seja, a nossa reta R pode ser dada pela intersecção desses dois planos. Isso aqui é uma outra maneira de eu representar uma reta R. Então, a gente já viu duas maneiras aqui na aula de hoje, pelo menos, né? A gente viu uma equação vetorial da reta, só que também tem como você escrever reta como sendo intersecção de dois planos. E é o que a gente acabou de fazer aí agora, tá? Mas, professor, o que isso aí tem a ver com o tal do feixe de planos que você tinha dito? Eu vou explicar agora, jovem, agora. Então, essa aqui é agora. Então, agora que a gente já tem aí a nossa reta R escrito como uma intersecção de dois planos, vamos responder a seguinte pergunta. Qual o plano que contém a reta R e o ponto raiz de 3, 1, 1. Tá, então eu quero um plano que contém ao mesmo tempo essa reta e esse ponto. E com certeza existe um plano que contém essa reta e esse ponto. E se esse ponto, por um acaso, estiver fora da R, existem infinitos planos que contém, né? Só que eu quero encontrar qual que é o plano que contém. Aí uma maneira de fazer isso é a seguinte, ó. Eu faço da seguinte maneira, olha. Alfa vezes a primeira equação, né? X mais y menos 1, mas só o lado da esquerda, o zero não precisa colocar. Mais beta vezes y menos z mais 1. Agora sim, é igual a zero, tá? Professor, que desgraça que você fez aí. O caso aqui é o seguinte, pessoal. Conforme eu vario alfa e beta nos números reais, eu vou ter diferentes equações de planos aí, né? Porque isso aqui nada mais é, ó, se você for ver, ó, isso aqui nada mais é do que alfa x mais alfa mais beta y menos beta z menos alfa mais beta, né? É igual a zero. Como se isso aqui fosse o seu A, isso aqui fosse o seu B, isso aqui fosse o seu C e isso aqui fosse o seu D. Então, para cada escolha que eu tiver de alfa e beta, isso aqui vai me dar uma equação de plano, né? E uma coisa que vocês podem ver a justificativa disso no livro, não vai dar tempo nem a pau de eu justificar isso aqui, é que qualquer plano que contém essa reta é escrito dessa forma, como sendo alfa vezes o primeiro mais beta vezes o segundo. Ou seja, o plano que a gente está procurando, que é o plano que contém esse ponto, é simplesmente uma certa escolha esperta de alfa e beta, né? Tudo bem? Certo? Tá. Então, eu quero que o plano contenha esse ponto. Ou seja, eu quero que substituindo esse ponto por x, y e z, essa equação seja satisfeita. Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Então, a alfa vezes o x é a primeira coordenada, né, que é a raiz de 3. O y é a segunda coordenada, que é 1. Mais beta vezes o y é a segunda coordenada, que é 1. E o z é a terceira coordenada, que também é 1. É igual a zero. Pronto. Substituir o x, y e z aqui pelas coordenadas do nosso ponto, que eu quero que esse ponto esteja no plano. Agora eu tenho aqui uma equação em alfa e beta. Agora eu tenho que descobrir quem é alfa e quem que é beta, para descobrir quem que é o plano. Então vamos lá, né? Então eu tenho aqui esse mais 1 com esse menos 1 vai cancelar. Então aqui fica só a raiz de 3 alfa. Mais esse 1 com esse menos 1 também vai cancelar. Raiz de 3 alfa mais beta é igual a zero. Em outras palavras, o beta é igual a menos raiz de 3 alfa. Certo? E agora, pessoal, vem aqui um pequeno pulo do gato.
tá? Para qualquer valor de alfa que eu encontrar aí, eu vou ter um valor de beta que vai satisfazer, né? Só que eu sei que só existe um plano que vai funcionar aí. Por quê? Porque esse ponto que a gente escolheu não está na reta. Não está na reta. Uma maneira de você ver que esse ponto não está na reta é porque esse ponto não satisfaz ao mesmo tempo essas duas equações aqui. Então, esse ponto não está na reta. Então, o que isso significa? Que se eu for chutar uma porcaria de valor qualquer aí para beta que seja diferente de zero, para alfa que seja diferente de zero, eu vou chegar no valor de beta e qualquer valor que eu chegar vai dar exatamente o mesmo plano. Professor, não entendi. Resumindo, chuta qualquer porcaria para alfa aqui, que não seja diferente de zero. Por exemplo, eu posso chutar que alfa é igual a 1, né? Então, pondo alfa é igual a 1, eu vou ter o quê? Que beta é igual a menos raiz de 3. Então, vamos refazer essa conta aqui. Para alfa igual a 1, fica, então, 1 vezes x mais y menos 1, mais menos raiz de 3 vezes y menos z mais 1 é igual a 0. Ou seja, x mais 1 menos raiz de 3, y, né, fatorando aqui. Opa, peraí, aqui era z, né, coloquei 3. Mais raiz de 3 vezes z, e aqui apareceu mais, porque menos com menos dá mais, né, o jogo de sinal, menos raiz de 3 menos 1 é igual a 0. Então, esse aqui é o nosso plano, beleza? Que é o plano que a gente está buscando, que ele contém tanto a reta R, como também contém aquele ponto que a gente queria que ele contivesse, tá? Professor, não me convenceu aquele negócio que o senhor falou, que é só chutar qualquer porcaria para beta. O motivo do porquê que isso funciona, eu vou explicar agora, tá? Esse plano aqui, olha, x mais y mais z é igual a 0. E esse outro plano aqui, 2x mais 2y mais 2z é igual a 0. Esses dois planos são exatamente o mesmo. Por quê? Porque se eu for multiplicar essa primeira equação por 2, eu chego na segunda equação. Quer dizer que as soluções da primeira equação são as mesmas da segunda. Ou seja, os pontos do plano da equação de cima são os mesmos pontos da equação de baixo. Então, é justamente essa a justificativa, tá? Se você tem uma equação de plano e ela inteira é múltipla de outra, quer dizer que as duas são equações gerais do mesmo plano, tá? Então, inclusive, essa é uma maneira de você ver se as duas equações de plano são do mesmo plano ou não. É só você verificar se uma equação geral de um é múltipla do outro. Exemplo. Π1 tem essa equação, x mais y menos z mais 2 é igual a 0. Esse aqui é o Π1, Π2 é esse aqui, olha. X sobre 2 mais y sobre 2 menos z sobre 2 mais 1 é igual a 0. E essa aqui é o Π3, né? Π3, x mais y menos z é igual a 0. O que a gente tem aqui? A gente tem que duas vezes o Π2, a equação do Π2 da equação do Π1, não é? Ou seja, a equação do Π1 é um múltiplo da equação do Π2. Então, o plano 1 e o plano 2 são exatamente o mesmo plano. Exatamente o mesmo plano. E o Π3? O Π3, olha, se eu for multiplicar ele por 1, eu quase chego na equação do Π1, não é verdade? A única coisa que ferra é esse termo constante aqui. E é agora que a gente vai falar o seguinte, então, né? Então, se Π1 tem essa equação aqui, olha, ax mais by mais cz mais d igual a 0, e o Π2 tem essa equação lambda ax mais lambda by mais lambda cz mais e igual a 0, então o Π1 é paralelo a Π2, ou o Π1 é igual a Π2. Sendo que essa igualdade só vai se satisfazer, lambda cz, isso, lambda cz, isso aqui só vai se satisfazer se o E é igual a lambda D. Tá? Ou seja, os coeficientes desses carinhas aqui determinam se os planos são paralelos ou não. E, na verdade, é ainda mais do que isso, né? Lá no começo da aula, eu falei que a gente ia fixar uma orientação positiva e uma base ortonormal, né? Com isso fixado, a gente tem um resultadozinho que parece bruxaria, mas é verdade. Tá? Que é o seguinte, se o nosso plano tem essa seguinte equação, ax mais by mais cz mais d é igual a 0, então, esse vetor aqui, n
que é formado pelas coordenadas A, B, C, ele é ortogonal ao plano. Parece bruxaria, né? Mas é verdade. Como assim, professor, ele é ortogonal ao plano? Se esse aqui é o seu plano, o seu vetor N vai fazer um negócio assim, né? Ele vai ser um vetor que aponta perpendicularmente aí ao plano, né? E o que isso significa, né? Se você tem dois vetores diretores, como a gente viu lá na semana passada, o produto vetorial entre esses vetores diretores vai ser também ortogonal a esse plano. Ou seja, o produto vetorial desses dois vetores diretores vai ser paralelo a esse vetor diretor aí. Então, você também consegue calcular uma equação vetorial, uma equação geral do plano, através do produto vetorial entre os vetores diretores, se você quiser. Tá? Dúvidas? Sim? Não? Tá. Outra coisa que a gente vai falar agora, bem por cima mesmo, é sobre distâncias. Tá? Primeiro, distância entre pontos. Então, eu tenho aqui o ponto P, que tem coordenadas P1, P2, P3, e o ponto Q, que tem coordenadas Q1, Q2 e Q3. Qual que é a distância entre o P e o Q? A distância entre o P e o Q nada mais é do que a norma do vetor PQ, né? Do vetor Q, ou seja, o tamanho do vetor PQ. Só qual que é o tamanho do vetor PQ? É o tamanho desse vetor aqui, né? Olha, P1 do vetor Q menos P, né? Que fica Q1 menos P1, Q2 menos P2, Q3 menos P3. E como a base que a gente fixou é ortonormal, essa norma vai ser dada por essa fórmula aqui, raiz quadrada de Q1 menos P1 ao quadrado, mais Q2 menos P2 ao quadrado, mais Q3 menos P3 ao quadrado. E essa aqui é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos, né? Exemplo, se o P for esse ponto aqui, 0, 1, 1, e o Q for o ponto 0, 0, 1, então a distância entre P e Q vai ser o quê, né? Vai ser 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Que vai ser raiz de 2. Beleza? Então, essa aqui é a distância entre pontos. É só essa fórmula de maneira fechada, tá? Se alguém quiser depois tentar pensar um pouquinho como é que se deduz essa fórmula, você pode usar o teorema de Pitágoras para, no fundo, isso aí vai ser a diagonal de um paralelepípedo, tá? Você consegue dar uma pensadinha e verificar que isso aqui vai funcionar bonitinho. E distância entre ponto e reta? Eu tenho aqui um ponto e aqui eu tenho uma reta. A distância vai ser a medida desse único segmento perpendicular. Distância entre ponto e plano, mesma coisa. Vai ser a medida do único segmento perpendicular que vai até o plano. E distância entre duas retas? Se as retas forem paralelas, eu simplesmente pego uma distância que seja perpendicular aqui às duas, né? E se as retas forem reversas? É aqui que o bicho pega, né? Se as retas forem reversas, aí você vai ter que dar um jeito de calcular a distância entre os dois planos paralelos que contêm essas duas retas, tá? Tem fórmula para isso, e a fórmula está tanto nos vídeos como também no livro. Beleza, pessoal? Então, existe uma fórmula específica para reversas, tá? Também existe fórmula para distância entre dois planos paralelos. Nada mais é do que você pegar um ponto qualquer do plano e a distância dele até o outro plano, né? Bom, então isso aqui que é a parte de distância, né? Por que é importante vocês darem uma estudadinha nesse negócio de distância? Porque vocês não vão entender nada do conteúdo da semana que vem, que é sobre cônicas, né? Porque todas as cônicas são definidas em termos de distâncias entre pontos ali, tá, pessoal? Bom, mais dúvidas, observações, críticas, sugestões, ameaças, sugestões de canções, piadas, sugestões de historinhas para o chat GPT contar lá? Sim, não? A gente ainda tem meia hora, mas eu acho que qualquer coisa que eu for falar aqui vai ser um pouco demais, né? Eu acho que se brincar, o que eu falei aqui, já perdi muita gente já, né? Talvez não tenha acompanhado tudo. Que... Ou vocês querem mais, pessoal? O que vocês querem aí, né? Qualquer coisa dá para a gente falar um pouquinho a respeito de ângulos entre retas, entre retas. Pode falar, Roseli. Oi, professor, o senhor lembra na aula passada que o senhor falou assim, como se vocês comessem um monte de comida uma hora só e tal, conteúdo assim, eu tô me sentindo assim, tipo, eu já tô conseguindo mais assimilar nada, assim. Mas Chega uma hora que... foi muito boa aula, e aí essa semana realmente eu não consegui
fiquei atolada com os troços de cálculo que tem que fazer, e aí a disciplina do senhor é a próxima. Eu já vou estudar tudo e vou fazer, que eu não consigo estudar uma coisa e daí estudar outra, estudar outra. Uhum. Eu tenho que estudar tudo uma vez. É esse que é o meu problema. Não consigo focar em várias coisas ao mesmo tempo. Aí fica pendente, assim. Eu Mas sei, né? foi Aí muito aí você explicativo. sacrifica logo a minha, né? Não, professor, foi a ordem de. Começou primeiro a É a ordem de disciplina. preferência, né? Como o Gilberto é mais bonito, mais alto, mais inteligente, então você faz a primeira dele, né? Eu sei como é que é. Não, professor, é porque a do senhor começou agora, professor. Aí teve ele, teve física, e agora do senhor. Tá bom, eu vou fazer de conta que eu acredito nessa desculpa esfarrapada, né? Então É acho que a gente pode, verdade, professor. então acho que a gente pode meio que encerrar por aqui já, né, pessoal? E assim, pessoal, pelo que eu percebi, não adianta pedir, né? Mas, por favor, estudem para a próxima aula e vão me mandando as dúvidas no decorrer da semana para a gente ter o que falar, tá? E para vocês entenderem também a aula seguinte, senão você não vai entender nada, né? Às vezes eu sinto que eu estou falando sozinho aqui, entendeu? No presencial eu também falo sozinho, mas pelo menos os caras fingem que estão prestando atenção. Aqui vocês nem estão nem fingindo. Então é isso aí, pessoal. Então eu vou parar a gravação aqui. Aí, parando a gravação, de repente vocês se animam a falar alguma coisa a mais, né? Parar a gravação.